Boa noite a todos. Muito bom podermos estar aqui mais uma vez, nesse primeiro dia da semana, este domingo, para juntos estarmos desfrutando um pouco mais da palavra do nosso Senhor, a palavra do Evangelho de salvação, que será anunciada aqui esta noite. Desde já, em nome da igreja local, agradeço a presença de todos aqui nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, isso é muito pessoal, tá? Eu sei, mas quem aqui tem a certeza de salvação e que irá gozar de uma eternidade na presença de Deus? Levante a mão. Muito bom. Hoje, como de costume, será anunciado a pregação do Santo Evangelho. Para nós que já temos essa certeza de salvação, vivemos uma viva esperança do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois sabemos que Ele voltará para arrebatar a sua igreja, e com Ele viveremos por toda a eternidade, onde deixaremos de cultuá-lo, louvá-lo, com esses instrumentos de cordas feitas por mãos humanas, com as nossas vozes naturais deste corpo carnal, mas sim o louvaremos em glória e em verdade, pois seremos transformados à figura do nosso Senhor. E não haverá mais corrupção nenhuma sobre nós, pois não habitaremos mais este corpo corruptível. E por isso será uma adoração verdadeira, da qual poderemos contemplar face a face o nosso Criador e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para dar início à mensagem desta noite, eu queria levar em consideração, pois todos, sem exceção, ninguém seria uma exceção a isso, mas todos têm a plena ciência de que um dia a morte chegará a todos, e ninguém escapará disso. É engraçado que no grupo de louvor, acho que foi ontem, um dos irmãos colocou uma brincadeira ali de um teatrinho sobre a morte que veio para levar um empresário. E é muito engraçado que ele tenta comprar a morte de tudo quanto é forma, para ganhar ali mais uns 40 anos de vidas, né? Ele tentou negociar com a morte falou assim: meu amigo, daqui a 120 anos, todos estarão mortos, nenhum escapará da morte. Ou seja, a morte foi até bem generosa, né? 120 anos, mas eu creio que daqui 100 anos, 80 anos, muitos terão suas vidas ceifadas. E lógico, isso analisando por uma perspectiva de que todos viverão uma longevidade, uma vida longa aqui, desfrutará esses 80 ou 100 anos, pois sabemos que a Bíblia nos fala que o que passar de 60 anos é canseira e fadigas. Muitas pessoas trabalham a vida inteira por uma aposentadoria, e hoje a aposentadoria está cada vez mais longe. Quando aposenta, usufrui de uma aposentadoria durante 4, 5 anos e falece. Ou seja, é uma esperança vã que ficará aqui. A pessoa vive uma vida inteira trabalhando, plantando, e tudo o que resta ceifar fica neste mundo. Para nós, aqueles que graças a Deus levantaram as suas mãos e têm uma certeza de salvação, de que haverá de gozar por toda a eternidade uma vida eterna na presença do Senhor, temos uma viva esperança de uma eternidade. Então a nossa vida não se limita a este mundo. E temos a ciência de que quando Deus criou o mundo e pôs ali no jardim do Éden Adão e Eva, os homens nasceram para uma eternidade. Deus criou o homem para a eternidade. O homem pecou, ele morreu. A partir daquele momento ali, Adão criou uma fenda no caminho da humanidade, abrindo para 2 caminhos, que a Bíblia nos apresenta como os 2 caminhos: o caminho que leva à vida e o caminho que leva à condenação.
Hoje vamos estar meditando nessa passagem da Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Uma passagem muito conhecida, e como eu disse, até Adão pecar, existia apenas um caminho, a eternidade na presença de Deus. Adão comeu do fruto, desobedeceu a Deus, ele abriu um novo caminho para a humanidade. A partir daquele momento, surgiu as duas estradas. E aqui Jesus Cristo, no seu discurso, ensinando os seus discípulos, conversando com os seus discípulos, e ele diz: entrai pela porta estreita, larga e a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Meditando nestes versículos, que Deus tem nos abençoado nessa meditação para poder trazer aos irmãos esta noite, me fez lembrar de quando eu fiz o meu estudo evangelístico. E certa ocasião foi me apresentado um quadro com os dois caminhos. Tinha bastante figuras ali nesse quadro. Os irmãos mais velhos aí conhecem, porque esse quadro ele é antigo. E você vê ali o convite para as pessoas ir para o caminho largo. E você vê naquele caminho largo várias coisas do mundo que vemos hoje. Você vê ali riquezas, dinheiros, teatros, cassinos, jogos, né, jogos de azar, vê prostituição. Você vê muitas coisas que conduzem o homem à perdição. Porém, do outro lado, você vê um caminho estreito. E eu lembro que hoje eu pesquisando, ainda para ver se eu consegui encontrar esse quadro, eu consegui encontrar alguma coisa. Eu não consegui trazer em mídia para poder apresentar para os irmãos, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas eu vi que assim que entra pela porta estreita, tem vários degraus, já com dificuldade, para poder caminhar. E para você passar por aquela porta, ela é muito estreita, e você de forma alguma você conseguiria passar com o seu fardo pesado de pecados. Me fez refletir também no momento quando assisti aquele filme do Peregrino, quando ele aceita a Cristo e das suas costas cai aquele fardo pesado e ele caminha mais livremente, pois o fardo estava dificultando a sua caminhada. Quando olhando para aquele caminho, me fez lembrar, me remete a coisas que você pega uma rua larga, não vai muito longe, aqui no aeroporto você vai andar ali de carro ali, é muito difícil, às vezes você tem que andar com o carro na calçada e deixar a população andar na rua. Infelizmente essa é a realidade. Às vezes você tem que parar para as pessoas encurtar para você poder passar, mas eles não andam em fila. Se a família tem 10 pessoas, anda 10 em larga assim na rua, e você tem que desviar deles. E eu comecei a meditar nisso e pensar, falei assim, poxa, uma rua é isso, então pode andar várias pessoas lado a lado e caminhar, sem nenhuma dificuldade, uma estrada larga. E me fez lembrar também de um trio, que você vê muito em roça, lugares onde passa apenas uma pessoa, e ali você faz uma fila, eles falam a famosa fila indiana, uma pessoa atrás da outra. E dependendo do jeito que você andar ali, você trupica e você cai. Então ele é estreito, é difícil de caminhar por esse trio. É uma figura que você traz, coisas que as pessoas conhecem e que remete muito bem a essa figura dos dois caminhos, a estrada. Mas nesse ensino, Jesus ele fala sobre muitos das pessoas que andam pelo caminho que favorecem a si mesmo. Ou seja, o egoísmo, pessoas que se preocupam com o seu próprio umbigo, com sua própria pessoa.
com o caminho da comodidade e da autorrealização de status, e também sobre os poucos caminhos, no caso, o caminho estreito, os poucos que aceitam a verdade e em busca de uma segurança eterna, uma vida eterna, sem se importar com o preço a ser pago, pois o preço que deveríamos pagar seria o abandono das coisas naturais que outrora fazia parte de nossas vidas. Para aqueles convertidos, recém-convertidos, é uma grande dificuldade, é uma grande transformação na vida dele, que é perceptível a olho nu. Você consegue perceber quando uma pessoa transforma da água para o vinho. Então, a pessoa abandona aquilo ali. E com o tempo, no começo, o seu caminhar é dificultoso, é difícil. Remete à imagem do caminho estreito, com degraus, a porta estreita, e você tendo a dificuldade para caminhar. Mas com o tempo, você mais à frente no caminho, você vê uma figura de um salão, onde se reúnem os irmãos, ali você se fortalece com a palavra do Senhor, com os ensinos, e logo a mais você começa a caminhar com mais facilidade, pois você está sendo conduzido num caminho, nos ensinamentos e na doutrina dos apóstolos, o ensinamento que Jesus Cristo nos deixou. Lembrando que Jesus nos fala sobre as duas estradas. Não existe um terceiro caminho, uma terceira estrada. Apenas as duas estradas. Não há, nesse sentido, três tipos de pessoa, aquela pessoa que possa ficar em cima do muro, decidindo até o final da sua vida se ele vai para o mundo, vai continuar no mundo, ou se ele vai se converter. Lembramos que aqui está em jogo a vida da pessoa. É algo que não é de se brincar. Eu ouvi uma mensagem, não digo uma mensagem, vamos dizer que fugiu o nome da palavra agora, mas uma história, vamos dizer que seja uma história, uma pequena história, uma história curta. Há muito tempo atrás existia um sábio, eu ouvi isso recentemente, e esse sábio, todas as questões que você levava até ele conseguia solucionar, conseguia dar uma resposta correta e solucionar aquele problema. E certo jovem, se achando astuto, disse consigo mesmo: eu vou testar este sábio, para ver se realmente ele é sábio. Vou levar um pássaro em minha mão, com a mão fechada, uma pequena ave, da qual ele não consiga visualizar. Chegando perante ele, irei perguntar: sábio, me responda, essa ave que está na minha mão, ela está morta ou ela está viva? Se o sábio disser, ela está viva, eu apertarei a minha mão e matarei a ave e soltarei ela no chão, contrariando o sábio. Se acaso ele disser, a ave está morta, eu abrirei minha mão e soltarei a ave. Chegando diante do sábio, com a ave na mão, ele fez a pergunta ao sábio. Ele fitou aos olhos ao sábio e disse: sábio, esta ave que está em minha mão, ela está viva ou está morta? Da mesma forma, o sábio olhou nos seus olhos e disse: meu jovem, a resposta está nas tuas mãos. Ou seja, a vida daquela ave dependia da sua mão. Se ele quisesse que ela morresse, ela estaria morta. Se ele quisesse que ela vivesse, ela sobreviveria. De igual forma, nesses dois caminhos, como temos lido aqui, nos retrata um livre-arbítrio. Os dois caminhos, caminho largo, que oferece várias coisas promissoras deste mundo, caminho estreito, um caminho que exige uma abnegação,
das coisas do mundo, que exige uma dedicação ao Senhor. O livre-arbítrio é como a ave na mão da pessoa. Ela decide o que vai ser de sua vida. A mesma coisa Cristo diz para cada um. A sua vida eterna depende de si mesmo. Cabe a você decidir. Está nas suas mãos. Se você quer viver eternamente ou se você quer morrer por toda a eternidade. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. As palavras do nosso Senhor foi escrita para o entendimento de toda a criatura, todo aquele que tem a capacidade de ler e aqueles que não têm a capacidade de ler, de ouvir. Neste versículo de Deuteronômio, Deus propõe a vida e o bem, a morte e o mal. Cabe a cada um escolher. As duas portas, quando Jesus nos fala, olha, muito bom, era justamente este que eu tinha visto. Eu não consegui baixar ele para eu não consegui, não por falta de esforço, mas meu celular morreu, queimou, e meu notebook, o carregador dele queimou também, então estava sem condições. Mas está ali. Eu sei que está meio difícil para vocês verem de longe, mas se vocês verem o caminho largo, tem muitas coisas atrativas e convidativas. Olha, tem um bem-vindo bem grande ali, chamando para as coisas do mundo, chamando para gandaia, para algazarra, para boate, para festa, para cassino. Lá para cima você vê guerras, você vê injúria, ódio, tudo nesse caminho. No caminho estreito, você vê uma mulher subindo com uma criança, mão dadas com a criança. Você vê um andarilho aqui com um negócio nas costas, indo para o caminho, pelo que indica que ele está indo pelo caminho estreito. Você vê que a porta é estreita, é difícil para passar com qualquer bagagem que você carregue nas costas. E o caminho largo, você vê uma multidão de pessoas, enquanto o caminho estreito, você vê várias pessoas, mas o número é bem menor. É bem visível que poucos acertarão por esta porta. Muito obrigado, irmão. Em Reis, capítulo 18, versículo... 1 Reis, capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Veja aqui que, mesmo o povo de Israel, que era um povo tão abençoado, eles ficaram divididos sobre se seguiriam realmente a Deus, mesmo depois de ver todos os grandiosos feitos que Deus operara sobre aquela nação. Mas aqui Elias estava corrigindo aquele povo, depois de vários anos de seca. Isso aqui, nesse Monte Carmelo aqui, foi posto à prova a fé do povo de Israel. E depois de todo esse acontecimento aqui, foram derribados todos os altares de Baal,
e todos os sacerdotes foram mortos, que eram mais de 500 sacerdotes. Porque Deus, mais uma vez, revelou àquele povo o seu contentamento pelo teu servo Elias, e que ele realmente era o Deus vivo. Vemos aqui que existe essa divisão de pensamentos, mesmo entre as pessoas que às vezes têm um certo conhecimento de Deus, mas não se entrega totalmente a Deus. Então eles ficam, vamos dizer, ficam sobre o muro, não decide se quer trilhar o caminho da verdade, se quer trilhar o caminho da salvação, se quer abandonar aquilo, tudo que ele tem, que o mundo lhe oferece. O caminho largo nos faz pensar do modo de viver descuidado e pecaminoso, do jeito ímpio de um pecador, pois tudo o que é pecado satisfaz a carne, é prazeroso, e para o homem natural é comum, é normal. É mais fácil ser vingativo, ser avarento, ser cobiçar, aproveitar-se um dos outros, tirar vantagem um do outro, se gabar de suas conquistas, se exaltar, do que andar pelos mandamentos do Senhor, pelos caminhos do Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, nos diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque é esta a lei e os profetas. Ou seja, aqui é um ensinamento que o Senhor Jesus Cristo está dando mais uma vez, de que do amor ao próximo. Fazei pois tudo quanto, pois, quereis que vos faça o homem, assim fazei vós também a eles. Não desta forma como andam as pessoas que estão caminhando, traçando este caminho largo. Esse é o caminho que conduz ao inferno. E o nome dessa porta está bem grande ali, bem-vindo. Mas podemos mudar aquele ali por egoísmo, egocentrismo. A pessoa que pensa na autossatisfação do seu ser, na autossatisfação do seu prazer. É um bem-vindo ali, bem convidativo, né? Podemos dizer, é o caminho do egoísmo. Já a porta estreita, porém, larga o suficiente para entrar uma pessoa. Como eu disse, dá para passar exatamente uma pessoa, deixando tudo quanto é tipo de coisas do mundo para trás, que aquilo não entra por aquela porta. Do outro lado ali você vê pessoas entrando com carro, com charretes, cavalo, entrando com várias coisas, um caminho largo. Na porta estreita, caminho apenas para a entrada de uma pessoa por vez. Isso mostra a dificuldade do primeiro passo do cristão para tomar de obediência na presença de Deus. A pessoa tem que vencer todas as inclinações naturais da sua carne, vencer todas as coisas que pendem e inclinam para o pecado. Em Lucas capítulo 13, versículo 24, nos diz: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta também, ela tem um nome, e o nome dessa porta não está ali, mas poderia colocar ali, Jesus. Jesus, ele não era egoísta. Ele, pelo contrário, ele nos demonstrou um amor tamanho este que é insondável, um amor incontável, porque ele deu a sua própria vida em favor de muitos, e muitos daqueles que eram seus inimigos. Quando olhamos lá, quando Deus enviou o seu Filho, não enviou pelos seus amigos, enviou pelos seus inimigos. Outrora éramos todos inimigos de Cristo, e Ele se entregou por nós. Ele não tinha nada de egoísmo no nosso Senhor.
A porta estreita ela é mais difícil de se caminhar, pois ela exige obediência aos seus mandamentos e seus ensinos. Como eu disse no versículo 7 de Mateus, porquanto tudo o que vós quereis que os homens façam a vocês, fazei-vos também vós, porque é a vontade de Deus. Antes de querer algo de alguém, faça você primeiro por aquele. Ali se retrata as duas portas. Vamos dizer que ele, a partir do momento que passou por aquela porta, inicia-se o caminho. O caminho nada mais é do que a continuidade da sua escolha, da sua vida. É de uma vida após adentrar a porta. É uma questão de consciência, liberdade ou escolha, como eu disse, do pássaro na mão ou o livre-arbítrio de cada um que Deus nos deu. Você tem a escolha na sua mão para escolher entre o bem e o mal, para escolher entre a morte e a vida. A escolha está nas nossas mãos. Não é o destino que determina o futuro de cada pessoa, mas sim a sua escolha. E Jesus é a única escolha que nos leva para a vida eterna. Ele nos diz em João, versículo 14, versículo 6, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não tem como você trilhar um caminho de perdição e querer no final chegar a Deus. Aquele caminho, no final do caminho da perdição, não tem uma outra porta para você cortar e passar para o lado de cá novamente, para o caminho da porta estreita. Pelo contrário, a partir do momento que você escolheu o caminho da porta larga, você mesmo selou a sua morte eterna, pois a escolha foi sua. E de forma alguma você poderá tomar um atalho e pular para o caminho estreito novamente. O caminho largo, a porta larga nos leva ao caminho largo, que traz conforto, prazer momentâneo, prazeres do mundo, que não passará aqui desta terra, não passará aqui deste mundo, ficará aqui. E há bastante espaço para tudo. Como disse, podemos ver ali que as pessoas entram com suas riquezas e vai tudo ali, leva tudo que ele quer, leva até a sua família junto. Na porta estreita não, você não consegue levar seus familiares, pois a decisão é pessoal. Você não pode querer entrar pela porta estreita e querer levar seu filho. De igual modo, o seu filho não pode achar porque o seu pai está entrando pela porta estreita, seu pai vai pegar pela sua mão e levá-lo também junto, de forma alguma. Ali é individual. Ali você não consegue entrar com a sua família, como você vem entrando ali no caminho largo. Quando você olha o caminho largo, ele é bem, vamos dizer que é bem enganador, né? Bem maravilhoso, bem atrativo, atraente, sedutor. Porém, seu final nada mais é do que caminhos de trevas. O final do caminho dos prazeres nos levam às trevas. O caminho estreito, pelo contrário, que não oferece o espaço suficiente para tudo aqui deste mundo, porque você não levará nada, você não levará sua família, você entrará pessoalmente, é individual. Mas o espaço é suficiente para entrar um pecador por vez, que arrependido confiou no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador.
E de forma alguma esse pecador entrará com seu fardo de iniquidade, porque a partir do momento que ele confiou a sua vida a Jesus, toda a sua dívida foi paga ali no alto daquela cruz. E já não há mais nenhum fardo para ele carregar, pois Jesus Cristo carregou todo o seu fardo até o alto daquela cruz. E o caminho que é Jesus, ela vai alargando e se expandindo com o tempo. Depois de uma vida, uma experiência na presença de Deus, na presença de Cristo, ela vai se alargando, vai se facilitando para viver uma vida reta na presença do Senhor. Está certo que no início, alguns tropeços, o caminho é bem difícil para você passar, porque você está abandonando tudo aquilo que era um costume, que era hábito seu. Mas com o tempo, o próprio Espírito Santo vai trabalhando e a pessoa vai caminhando com mais facilidade, pois a sua fé está apenas em seu Senhor, a Cristo Jesus. E ela nos traz a glória. Vemos a figura ali da glória de Deus. Ela nos traz o descanso, um descanso eterno. Ela nos traz segurança. Ela nos traz a paz. Ela nos dá a esperança já aqui, nesta vida. Em João capítulo 14, versículo 17, irmãos podem abrir suas Bíblias em João capítulo 14, versículo 17. (14, 27). Jesus nos diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo prega é uma paz fingida, uma paz mentirosa. Não existe paz no mundo. A paz do mundo é falsa, é enganadora. Mas a paz que Jesus Cristo nos dá, já podemos desfrutar aqui em vida. Essa paz, essa certeza, essa esperança de que quando haveremos de passar pela morte, isso se Cristo não voltar para nos arrebatar, que temos um futuro na presença de Deus, na presença do nosso Senhor, do nosso Salvador. No caminho largo, você terá muitas companhias, muitos amigos, colegas, que te levarão para coisas atrativas. No caminho estreito, você terá poucos colegas, você terá verdadeiros amigos, e serão poucos também. Aquele amigo que chegará a ti e te levantará, chamará a sua atenção quando vê que você está caído, quando você está desviando do caminho. Esse é um amigo. Por que eu digo amigo? Porque ele é a figura de Cristo em pessoa, porque ele vive na presença de Cristo, e ele cuida dos seus, ele se preocupa com os irmãos, se preocupa com os próximos, com o próximo. O verdadeiro amigo não é aquele que está junto contigo somente nos momentos bons, mas no momento de dificuldade, de sofrimento, de doença, está ali junto contigo, como um ombro amigo, e serão poucos. Esses verdadeiros amigos são os que te ajudará a trilhar o caminho estreito, ajudará a pegar na sua mão depois que você atravessou ali, para que você não fique caído, mas sim se levante e continue a sua caminhada na presença de Deus. Os valores do caminho estreito é o arrependimento e a fé. Os valores do caminho largo nada mais é do que a ambição e o egoísmo.
pois pensam em si próprio. Certo colega meu, colega de infância, na época que eu morava na Vila Tião, eu fui criado na Vila Tião até os 14 anos, morei ali perto da rodovia Cândido Portinari, e tinha 2 irmãos lá, Edinaldo e Leandro. E na época eu era criança e eu era o irmão mais velho, eu não tinha irmão para quem, se acontecesse de ter que brigar, eu tinha que enfrentar sozinho. Não tinha irmão para falar assim, meu irmão vai resolver para mim, não, lá, se você me bater, meu irmão vai resolver. Não, eu tinha que resolver sozinho. E esses 2 irmãos, muitas das vezes o mais velho era muito enguiçado, mas o mais novo era bonzinho, Leandro, chama Leandro, chamava não que ele morreu, chama Leandro. Muito bonzinho, um amor de pessoa. Mas o irmão mais velho, Edinaldo, era terrível. E eu e ele não combinava de jeito nenhum. Vira e mexe, nós 2 truvavam no tapa. E quando nós truvávamos no tapa, eu já sabia, vou ter que bater no Leandro também. Porque o Leandro vai entrar, vou ter que bater nos 2. Então eu tinha que brigar com os 2. Só que é coisa de infância, criança, de rua. Eu ficava muito na rua. Só que eu conhecia a índole daquela família, conhecia aqueles meninos que cresceu junto comigo. Nenhum deles desviou para o caminho de tráfico, drogas, essas coisas não. Porém, uma notícia chegou até mim que eu fiquei muito triste. O Leandro, quando eles mudaram para o Parque do Horto, o Leandro se envolveu com uma turma, com uma gangue. E saindo num salão de festa, eles pegaram um jovem e deram tanta surra nesse jovem que mataram esse jovem. Leandro amargou uns 8 anos de prisão. E eu sabia que o Leandro não tinha culpa naquilo. Eu conhecia o Leandro. E certa vez, na Santa Casa, eu cheguei na Santa Casa, eu não lembro o que eu fui fazer na Santa Casa, e ele estava lá, sentado, ele estava com uma criança no colo. E eu cheguei depois de muitos anos, mais de 20 anos que eu não vi o Leandro, eu sabia que ele tinha sido preso, tudo. Eu cheguei como se nunca tivesse acontecido nada. Eu falei assim, cara do céu, o que você arrumou? Você é doido? Você fiquei sabendo que você foi preso, você perdeu o juízo e tal. Você vê, 20 anos e tinha uma amizade que nós era quase irmãos mesmo, com o dia que nós crescemos, né? Ele virou para mim e falou assim, Júlio, hoje não, hoje eu estou bem, essa aqui é minha filha, eu casei, constituí família, eu estou bem. Porém, tem uma fase da minha vida que foi negra, eu envolvi com pessoas erradas, amigos, me levaram para caminhos errados. Não eram aqueles amigos que nós tínhamos quando criança, já eram amigos meus da adolescência. E saindo da festa, desse salão de festa, eles realmente pegou esse rapaz e espancaram ele até a morte, bateram com um pau na cabeça dele. Júlio, eu juro para você que eu não relei a mão naquele rapaz, porém, eu estava junto e amarguei 8 anos de prisão por uma morte que eu não ajudei a matar, porém eu consenti porque eu estava junto. Ou seja, são amigos do mundo, que mesmo tempo que te leva para coisas boas, prazeres do mundo, pode te levar para ciladas. E pergunta para ele se algum daqueles amigos ajudou ele de alguma forma depois de tudo o que aconteceu. Todos se distanciaram. Alguns foram inocentados. Ele, infelizmente, ninguém inocentou ele. E ele não tinha culpa. E eu tenho certeza que não tinha, porque eu cresci com aquele jovem. Eu sabia que não era da natureza dele fazer aquilo. Porém, há uma questão. O homicídio é da natureza do homem. Vemos o primeiro homicídio lá no Gênesis. O irmão matando o irmão. Isso é da natureza do homem. Então, para os 2 cenários, temos amigos. Amigos falsos para ocasiões erradas. Amigos verdadeiros, que nos chamam e nos levantam, que nos apoiam e nos dão o ombro. O caminho espaçoso leva à perdição e à destruição. A partir daquele momento não tem mais volta. Ali está selado toda a eternidade de separação de Deus. Veja o tamanho do abismo que separa um do outro.
de forma que um não pode passar para o outro. Existe uma definição muito interessante sobre destruição que nos fala Campbell. Ele diz que destruição significa limitação apertada, confinamento, prisão até que tudo seja destruído por meio de uma tensão esmagadora. Isso é uma destruição. Há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Aquele ali é o final de uma vida sem Cristo. Você quer saber aonde será a sua eternidade? Onde que você passará a sua eternidade? Basta você saber. A eternidade com Cristo. A eternidade sem Cristo. Isto é ao final de uma vida sem Cristo. O de cá, ao final de uma vida aqui com Cristo. O caminho estreito, ele já nos leva a uma vida sem pecado, sem dor, sem sofrimento, e nos deixa a promessa de uma viva esperança, de uma eternidade na presença do Criador. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Veja o impacto que nos traz este versículo. Este será o final de uma vida com Cristo. Se assentar com Cristo no seu trono. Isso é uma promessa que eles nos têm deixado. O Senhor nos dá duas opções: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, versículo 19, assim diz a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Veja como que toca profundamente em nosso ser essa palavra. Nos propõe hoje a vida e a morte. Qual você escolhe? Escute os conselhos de Deus mediante a sua palavra, mediante os seus ensinamentos, ouça a sua voz. E escolha o melhor e o único caminho para a eternidade, que nos conduz para a vida eterna, pois Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E que Deus possa estar aplicando em nossos corações a meditação da sua palavra nessa noite. Amém.